Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da Divina Comédia de Dante, mais especificamente sobre o livro que trata sobre o inferno. A Divina Comédia de Dante, ela é dividida assim, em 3 tomos. Então, o primeiro tomo seria o inferno, o segundo tomo seria o purgatório e o terceiro tomo seria o paraíso. Então, hoje nós vamos conversar a respeito dessa primeira parte da obra da Divina Comédia, que é o Inferno de Dante. Então, o que eu fiz? Eu li esse livro e eu documentei ele num documento do Word para que eu pudesse extrair o máximo de informações possíveis para trazer e compartilhar aqui com vocês. Então, eu vou começar a falar, a ler sobre esse documento que eu escrevi e eu vou tecendo comentários naquilo que eu achar importante. E eu já vou adiantando, quem quiser ler essa obra, é uma obra fantástica do Dante. Eu amei, simplesmente amei o livro do Inferno. Eu não li as outras partes ainda, porque é um livro denso, não é um livro cuja leitura é fácil, porque ele traz tem muita simbologia por trás da mensagem que está escrita de Dante e também traz muitas reflexões filosóficas para que nós possamos viver a nossa vida de uma forma diferente e olhar para dentro da gente e perceber aquilo que pode ser mudado e entender que as nossas ações aqui nessa vida elas têm consequências para toda a eternidade. Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Então, como eu já disse, essa obra do Dante, O Inferno, é uma obra clássica, né? Ela é clássica por quê? Porque ela transcende o momento que foi escrito. Então, essa obra ela foi escrita lá por volta de 1200 a 1300, mas ela é uma obra que traz uma mensagem que transcende o tempo e espaço em que ela foi escrita e que até hoje ela tem um valor para todos nós, seres humanos, que lemos essa obra. Então vamos começar dizendo aqui quem foi Dante, Dante Alighieri. O Dante, ele era um italiano, né? Ele nasceu lá por volta de 1200 e ele faleceu por volta de 1300, nasceu lá na Itália. Ele foi então um poeta, escritor e político que ficou conhecido pela escrita da sua epopeia A Divina Comédia, que é esse livro que nós vamos tratar agora, que foi um dos primeiros trabalhos da época do Renascimento. Então, Dante, ele escreve essa obra no período histórico da época do Renascimento e que exerceu uma forte influência sobre o pensamento humanista e como humanista que Dante era, ele estava imbuído de um amor exaltado pela cultura clássica e essa cultura clássica que Dante traz no livro dele a gente pode perceber por elementos pagãos, né, que ele traz na sua obra. Calma que eu sei que as pessoas dizem que ele era católico, sim, ele era católico, e essa obra, ela também tem um viés católico, mas aqui a gente só está contextualizando quem era Dante. Então, Dante, ele está nesse momento do Renascimento, e ele traz para a obra elementos humanistas, e dentro desses elementos humanistas, nós podemos notar a presença de elementos da cultura clássica, como a invocação às musas, a invocação a Júpiter também que ele faz no livro, e também muitos outros fatores que ele traz de mitologia nesse livro. Então, muitos dizem que Dante ele traz elementos pagãos para a Divina Comédia, e isso se daria em razão de que Dante não seria uma pessoa, um católico extremamente ortodoxo ou um católico ortodoxo. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que Dante ele fazia parte de uma sociedade secreta chamada Os Fiéis de Amor e que também ele bebeu muito da fonte de outra sociedade secreta que era a Rosa Cruz. Então ele traz, por mais que ele fosse católico, ele traria consigo, na sua forma de escrita, esses elementos dessas sociedades secretas, fiéis do amor, que era uma doutrina gibeliana que
tinha a presença de muitos cátaros, e os cátaros nessa época eram as pessoas que praticavam o gnosticismo. E ele também teria bebido da fonte de outras doutrinas secretas, como o que é ensinado pela Rosa Cruz. Isso são o que alguns dos estudiosos dizem. Mas a gente sabe que muito do imaginário que a gente tem hoje sobre o inferno, dessa visão ocidental do inferno, foi trazida por Dante. Porque na Bíblia não está descrito a forma como é o inferno. Nós temos uma descrição no Antigo Testamento do inferno que seria chamado de Sheol, acho que é assim que se pronuncia, Sheol. E no livro apócrifo de Enoque, nós também temos a descrição do que seria o inferno, que seria o local para onde vão os ímpios. Mas nós não temos uma descrição completa, bem detalhada de como seria o inferno. E Dante, ele supre então essa lacuna do pensamento ocidental, de uma forma cristianizada, com essa obra O Inferno. Então, muito do imaginário do que a gente tem hoje, do que seria o inferno, não vem de ensinamentos da Bíblia, mas sim dos ensinamentos que Dante escreveu nessa obra O Inferno. Então, veja o quanto é importante essa obra e que eu acredito que todos nós cristãos deveríamos ler. Então, vamos continuar aqui. Foi em Florença que Dante viveu a primeira parte da sua vida até ser exilado. E foi no exílio que ele escreveu a Divina Comédia. E é importante dizer aqui que essa obra, ele demorou em torno de 17 anos para escrever a obra Comédia. Porque, em princípio, ele teria dado o nome para essa obra de comédia, porque ela começa ruim, a comédia, ela começa ruim, que é com o inferno, e ela acaba com um final feliz, que seria o paraíso. E somente depois de 30 anos que já tinha sido publicada a obra Comédia de Dante, é que se recebeu esse adjetivo de divino, que foi por Boccaccio. Ele deu foi Boccaccio que ele deu esse adjetivo para a obra, e essa obra passou então a ser chamada de A Divina Comédia. Agora que a gente já entendeu quem é Dante, nós vamos começar a entender como é a sua forma de escrita. Nessa epopeia que ele escreveu, A Divina Comédia, nós temos a presença de uma musa inspiradora. E essa musa inspiradora se chama Beatriz. Não se sabe realmente se ela é uma pessoa que existiu ou se ela é apenas uma simbologia. O fato é que Beatriz, ela representa a beleza da divindade. Ela representa a fé, ela representa a esperança, e é ela quem vai ajudar essa jornada que Dante vai fazer. Não só ela, também como Virgílio, que nós vamos ver que é outro personagem também dessa obra, mas aqui a gente vai entender o que é essa Beatriz e o que significa esse nome, que também tem uma simbologia por trás. Então, Beatriz, ela é a musa inspiradora de Dante e ela acaba por atuar como um verdadeiro guia espiritual para ele. Ela não aparece fisicamente na sua obra, porém ela representa esse amor divino e o amor da graça que seria enviada por Deus para interceder por Dante e guiá-lo através do purgatório e do paraíso. Vejam que nessa obra aqui do inferno não é a Beatriz quem vai guiar Dante durante o período que ele está ali no inferno. Não, quem vai guiar Dante no período que ele está no inferno é Virgílio. E por que Virgílio? Porque Virgílio é uma pessoa que ele não foi batizado. Então, por ele não ser batizado, ele não pode adentrar no reino do purgatório e nem no reino do paraíso. E Beatriz, então, pede para que Virgílio o acompanhe nesse momento do inferno. E o nome Beatriz, ele também tem uma simbologia muito grande, que significa visão beatífica, ou seja, é a própria beatitude de Deus. Então, Beatriz se representa a própria beatitude divina de Deus. Então, Beatriz, ela desce do paraíso para solicitar a Virgílio que guie Dante através do inferno. Embora Dante não a encontre fisicamente no inferno, então ele não tem essa presença física de Beatriz no inferno, ele consegue sentir a presença de Beatriz através da esperança e da fé que ela inspira nele. A lembrança que ele tem dela
faz com que ele tenha o desejo de sair do inferno e buscar a sua redenção através do purgatório até chegar o momento do paraíso. Uma outra questão que nós também temos que analisar na obra de Dante, como eu falei, é uma obra extremamente que traz uma simbologia muito grande, é a simbologia do número 3, que está presente na Divina Comédia. Então, tanto é que o inferno, eles são 34 contos, né? Ou cantos, como você preferir. E por que são, só que são divididas em 33, mas você acabou de falar que são 34, calma. É que o primeiro canto não seria, seria uma introdução à obra, né? Não seria a obra em si. Então, a obra realmente ela é prevista em 33 contos, né? Ou 33 cantos. Por isso, essa simbologia do 3 que representaria a Trindade. No inferno também, Lúcifer, Beelzebub, o demônio, ele também vai ter 3 cabeças, simbolizando essa tríade, essa trindade invertida. Então, no inferno, tudo que a trindade representa é uma trindade invertida, uma trindade que não revela a Deus. No inferno também são três rios que tem no inferno. O demônio ele também tem 3 cabeças. Então, essa trindade, quando está associada ao inferno, é uma trindade invertida. E já quando ela já está no paraíso, seria a trindade representada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a simbologia também do número 3, ela é presente no momento em que Dante começa a escrever a obra O Inferno, que ele fala que existem 3 feras ali que está junto dele, e essas 3 feras também estão representando essa trindade invertida. E qual seria o objetivo de Dante ao escrever a Divina Comédia? Isso tudo aqui que eu estou dizendo é uma percepção minha, tudo bem? Que eu quero trazer para vocês. Eu acredito que a percepção de Dante ao escrever a Divina Comédia, a mensagem que ele queira passar para nós, é que todas as nossas ações em vida, ela tem uma consequência para a eternidade. Então a gente tem que pensar naquilo que nós vamos fazer em vida, porque isso vai ressoar por toda a nossa eternidade, vai ressoar por toda a eternidade e vai ter consequências, vai trazer consequências para nós em vida e também para nós depois da morte. Porque o inferno, nós vamos adentrar isso mais para frente, o inferno é uma escolha da pessoa. A pessoa escolhe ir para o inferno. E ela faz essa escolha no momento que ela está viva. Então, a partir do momento que ela está viva, que ela está vivendo como nós estamos vivendo neste momento, é que ela opta em ir para o inferno. Porque depois que a pessoa morre, ela já não tem mais esse poder de decisão, esse livre-arbítrio de escolher entre viver no inferno ou ir para o purgatório ou tentar o paraíso. Agora vamos entender como surgiu o inferno de Dante, né? Dante, ele traz na obra dele o surgimento do inferno lá no final do livro, mas eu quero já trazer para vocês aqui no começo para que a gente possa entender como que surgiu o inferno. O inferno ele surgiu com a queda de Lúcifer do paraíso, que quando ele foi expulso, ele caiu na terra de uma forma tão forte que fez com que a terra criasse um buraco. É como se ele fosse um meteoro que caísse do lado do céu e ele abriu um buraco no centro da terra e é nesse centro da terra que está o inferno. E devido a essa queda, o que deu reverberou, como foi reverberada essa queda dele, formou uma montanha do outro lado e essa montanha é o purgatório. E essa queda de Lúcifer, que fundou o inferno, estaria localizado, então o inferno estaria localizado onde hoje é Jerusalém. Embaixo ali de Jerusalém estaria localizado o inferno, que é onde Lúcifer mora. Agora vamos adentrar realmente a obra A Divina Comédia na parte do inferno. Então, como que começa a obra? A obra começa com Dante, que ele está perdido numa selva, e ele está perdido numa selva escura, e ele não sabe se ali, naquele momento, ele está sonhando, ou se ele está realmente acontecendo aquilo, e ele não sabe como isso aconteceu. O fato é que ele se vê perdido ali nessa selva escura, e essa perdição dele acontece na quinta-feira. Então é nessa quinta-feira santa que começa a jornada de Dante, né? Ali, quando ele está nessa selva escura, ele tem três feras que estão ali,
que são essas três feras que não deixam ele retornar para onde ele estava antes. E essas três feras, ela também tem um simbolismo. Veja de novo o simbolismo do número 3, né? Então, Dante, nesse momento, ele é guiado pelo espírito de Virgílio no inferno e no purgatório. E já no paraíso, Dante ele é guiado por Beatriz, uma vez que Virgílio é pagão e não foi batizado. Então, razão dessa condição, ele não pode entrar no paraíso. Então, foi o que eu já tinha falado no começo do vídeo. Nesse momento que ele está ali nessa selva escura, ele passa a ser guiado por Virgílio, a pedido de Beatriz, como Virgílio, Virgílio, ele era um poeta romano dos tempos de Júlio César, e ele guia Dante a pedido então de Beatriz, e Virgílio, ele representa a própria razão humana. Ele poderia até mesmo representar a filosofia, a razão humana, enquanto Beatriz representaria a própria divindade, a fé, a esperança, o amor beatífico. Virgílio representaria então essa fé, essa razão humana. E o que é o inferno? O inferno, ele é um mundo subterrâneo para onde se dirigem após a morte todos aqueles que pecaram em vida, mas que não se arrependeram. Esse é o ponto central do inferno. Para o inferno só vai as pessoas que pecaram, mas que não se arrependeram. Porque as pessoas que pecaram, mas se arrependeram, elas não estão no inferno, elas estariam no purgatório. Porque no purgatório é um momento que você tem de poder limpar a sua alma, né? Você poder se redimir ali no purgatório, fazer a sua redenção ali. Já no inferno não, no inferno são pessoas que pecaram, mas que elas não se arrependeram e elas então estão ali como uma forma de que elas entraram ali e dali elas não sairão mais, porque o inferno seria eterno até o momento do julgamento final. E aqui Dante começa então descrevendo: quando eu me encontrava na metade do caminho de nossa vida, me vi perdido em uma selva escura, e a minha vida não mais seguia o caminho certo. Aquela selva era tão selvagem, cruel e amarga que a sua simples lembrança me traz de volta ao medo. Creio que nem mesmo a morte poderia ser tão terrível. Aqui ele está descrevendo aquele momento que ele se viu, né, perdido na selva, e também tem uma simbologia por ali, né? Quando ele fala que ele está no caminho da nossa vida, o que ele está dizendo ali é que ele está numa idade intermediária da vida, que seria ali por volta dos seus 35 anos, que é o momento em que as pessoas têm realmente uma grande decisão de mudança de vida, né? Diria até de uma plena maturidade. E a selva escura tem uma simbologia da perdição no pecado, onde a confusão é tão grande que a alma não se acha capaz de encontrar o caminho certo. Então, essa selva escura mostra que a pessoa está vivendo no pecado e ela está tão mergulhada, tão dentro daquele sentimento ou da forma como ela está vivendo que ela não consegue enxergar uma forma de passar, de ter uma vida diferente ou de se encontrar de uma forma diferente. E ele continua: mas a minha esperança durou pouco, e o medo retornou quando vi surgir diante de mim um leão. Ele parecia avançar na minha direção com a cabeça erguida, mas tão faminto e raivoso que até o próprio ar parecia temê-lo. E depois veio a loba, magra e cobiçosa, cuja visão tornou minha alma tão pesada pelo medo que me possuiu, que não vi mais esperança alguma naquela escalada. A loba avança lentamente e me fazia descer, me empurrando de volta para aquele lugar onde a luz do sol não entra. Ou seja, o que ele está descrevendo aqui? Ele está descrevendo as três feras, né? Que é a simbologia do número 3, mas que essas três feras estavam empurrando, né, ele para adentrar ali no reino do inferno, para que ele não retornasse ao status quo antes, né? Para que ele não retornasse onde ele estava. Era para ele ir para o inferno e seguir adiante, né? E essas três representações de três tipos de pecado representam as subdivisões do inferno. Por quê? Porque nós temos uma representação alegórica dos pecados, segundo a filosofia de São Tomás de Aquino, aqui que ele faz uma reverência, né? O leopardo representaria a incontinência, o leão representaria o pecado da violência e a loba representaria a fraude.
Então, isso reflete os níveis de gravidades que vão crescendo de acordo com o conhecimento da pessoa. Quanto mais se sabe, mais grave é o pecado. Isso traz uma reflexão para a gente sobre os nossos momentos de vida. Ou seja, uma pessoa que comete um pecado no momento que ela está na sua fase inicial da vida, na infância, na adolescência, tem um peso. A pessoa que pratica o pecado no momento que ela já é adulta, já tem um outro peso. E a pessoa que pratica o pecado no momento que já está na velhice, no seu final da vida, já tem um peso muito maior, porque aquela pessoa já percorreu todas as fases da vida e a sua alma é uma alma cansada que já tem entendimento sobre as coisas. Então, sobre essa pessoa, a, a pena do pecado ela tem que ser maior, porque ela já percorreu todas essas fases da vida. E o que está escrito na entrada do inferno? O inferno é o estado de dor e desesperança eternas dos que morreram na ira de Deus. Isso quem disse foi Virgílio. Agora vamos para como que é a formação do inferno. O inferno ele é formado por 9 círculos e 3 vales, 10 fossos e 4 esferas, ou seja, o inferno são 9 círculos e esses círculos eles também se subdividem. E no inferno nós também temos 3 rios e o demônio também tem 3 cabeças. Então, a gravidade dos pecados aumenta conforme os círculos vão se tornando mais profundos. Ou seja, nos círculos iniciais, a gravidade do pecado ela é menor e conforme vai se adentrando no inferno, vai chegando na mais profundeza do inferno, é que os pecados eles vão aumentando, vão tendo um peso maior na vida das pessoas, né? E esses 9 círculos são: o primeiro círculo é o limbo, o segundo círculo é o Vale dos Ventos, o terceiro círculo é o Lago de Lama, o quarto círculo, as Colinas de Rocha, o quinto círculo é o Rio Estige e a cidade de Dite. Dite é um outro nome que ele dá para o demônio. Sexto círculo é o Cemitério do Fogo, o sétimo círculo é o Vale de Flagetonte, o oitavo círculo é o Malevolge, o nono círculo é o Lago Possite. Então, esses são os 9 círculos que tem o inferno. Só que quando você faz a entrada do inferno, quando Dante ele entra do inferno, como que seria esse inferno? Ele não tem portas, ele não tem cadeado, mas ele tem um aviso na entrada que adverte que uma vez dentro deve-se abandonar toda a esperança de rever o céu, pois lá não se pode mais voltar. As almas estão lá porque querem, elas entraram no inferno porque querem, porque quiseram. Por que não se pode mais voltar? Porque o inferno já é um local definitivo para as almas que pecaram e não se arrependeram. Então ali elas não têm mais esperança nenhuma de voltarem, somente devendo aguardar o juízo final. E como eu já disse no começo do vídeo, em algum momento desse vídeo, as almas elas se decidiram então pelo inferno. Ninguém está ali porque é inocente, as pessoas estão ali porque pecaram e elas não se arrependeram. E por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio em vida, para que em vida possamos escolher entre o céu, o inferno e até mesmo o purgatório. E o momento que Dante cruza o portal do inferno é na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. Só que antes de adentrar o inferno, antes de chegar nos círculos ali que ele compõe o inferno, tem uma antessala. É como quando a gente vai num consultório, antes de você passar numa consulta, tem aquela antessala. E essa antessala é onde ficam as pessoas que foram covardes e foram indecisas. Então são aquelas pessoas que elas não se posicionaram na vida. Sabe aquelas pessoas mornas? Que, ai, tanto faz, tanto fez, que não faz questão de nada na vida? Então são essas pessoas que vivem na antessala do inferno. E por que elas vivem ali? Porque nem o inferno quis a presença dessas almas lá. Então elas não são dignas do céu e nem do inferno, porque também para você estar no inferno você tem que ter em algum momento se posicionado na vida. E ali são pessoas que não se posicionaram da vida, então nem jus ao inferno elas não fazem, elas ficam ali naquele lugar sonso. Então ele diz que esta triste condição é daquelas cujas tristes almas vivem sem infâmia ou honra. Então, passada essa antessala, nós temos um rio que se chama Aqueronte, onde o Caronte é o barqueiro que vai levar então essas pessoas que estão nessa antessala
para o primeiro círculo do inferno. O primeiro círculo do inferno, ele se chama limbo. E nesse círculo estão as pessoas que não foram batizadas ou que viveram antes de Cristo. Então, depois de passar pelo portal e pelo vestíbulo do inferno, você chega ao seu primeiro círculo, que é o círculo do limbo. E é para lá que vão os não cristãos virtuosos e os agnósticos não batizados, principalmente as crianças. Então, as crianças que morreram e que não foram batizadas vão para esse lugar que se chama limbo. Pessoas que eram virtuosos, mas que viveram numa época antes de Cristo, então também vão estar ali naquele limbo, como por exemplo Sócrates, Platão, eram pessoas pagãs, mas que tinham virtudes. Mas como elas viveram antes do nascimento de Cristo, antes do nascimento de Deus aqui na Terra, elas não são dignas então de viver no purgatório ou no paraíso, porque elas não foram batizadas. Então, lá elas vão permanecer nesse limbo. E também Dante diz que nesse limbo estão as pessoas do Antigo Testamento, né? Como Moisés, Davi. Então, nesse limbo estão todas as pessoas que morreram antes do nascimento de Jesus. O que acontece nesse limbo, né? Lá Dante diz que as almas vagam sem destino em completa escuridão. Isso representa a mente que nunca foi iluminada pela palavra de Deus. Então, diferentemente dos outros círculos, ali as almas elas não gritam de dor, elas apenas suspiram, porque elas não conhecem Deus face a face, né? Ali elas não vão poder estar diante da presença de Deus. Então, em termos de inferno, trata-se do destino menos terrível, mas está bem longe de ser um paraíso, porque o castigo das pessoas que estão no limbo é passar a eternidade sem ver a Deus. Dante diz: eles não pecaram, receberam o batismo, que é a porta da fé que acreditas. Viverem antes de Cristo, não adoraram devidamente a Deus. Por tal omissão, não por maldade, fomos condenados, condição que nos faz querer incessantemente a Deus, sem a esperança de que nos escute. Então, como eu disse, né, no limbo também estão presentes os personagens do Antigo Testamento, como Adão, Eva, Noé, Moisés. Também tem Homero, né, da história lá de Ilíada. Nós também temos Platão, Sócrates, mas segundo Dante, Adão, Noé, Moisés, Abraão, Davi, Israel, Isaac e Raquel foram levados para o céu quando Cristo desceu ao inferno após a sua crucificação. Então é a partir do segundo círculo que a pessoa ficará no círculo que corresponde ao seu pecado. Então, quanto mais grave o seu pecado, mais profundo no inferno você fica. Então vejam que aqui ainda no limbo tá bom ainda, não tá, né? Não é porque eles são pessoas que não pecaram, mas que viveram sem conhecer a Cristo, né? Então, e quem vai determinar o círculo que a pessoa vai ficar, né? Que o pecador vai ter que é, residir ali, né? Quem vai determinar esse círculo, ele fica a cargo de Minos. Minos, ele é um juiz dos mortos. E ele ouve as confissões dos mortos que sempre dizem a verdade, porque eles não têm mais o dom do intelecto. Então, Minos é um juiz. Ele coloca uma serpente no corpo. Quanto mais volta a serpente der, por exemplo, ela der 5 voltas, significa que a pessoa vai participar do quinto círculo. Se ela der uma volta, é porque ela está no limbo, entendeu? E é assim que Minos determina qual vai ser o círculo que o pecador vai fazer parte. E como a pessoa já está no inferno, ela não tem mais o dom do intelecto, é que ela vai dizer sempre a verdade. Então não tem como a pessoa mentir no inferno, né? Não tem como ela dar um jeitinho ou querer se justificar. Não, ali as pessoas vão ter que falarão a verdade porque elas não têm mais o dom do intelecto. Por isso que é importante a gente rezar pelas almas das pessoas que já morreram, porque quando as pessoas já morreram, por elas já terem morrido, elas não têm mais esse dom de escolha. Então, cabe a nós que estamos vivos aqui ainda rezar pelas almas dos nossos entes queridos que já se foram e pelas almas que estão muitas vezes esquecidas lá no purgatório. E Dante diz assim, ó, desci para o segundo círculo, onde o espaço se estreita, a dor se amplia e nos machucam os lamentos que ouvimos.
O segundo círculo, então, ele corresponde ao Vale dos Ventos e ele representa a luxúria. Então, após o julgamento da sua eterna danação, chegamos ao segundo círculo, onde fica o Vale dos Ventos. E para lá vão todas aquelas pessoas que se entregaram à luxúria e também as pessoas que foram adúlteras. Essas almas são atormentadas e arrebatadas para um furacão e turbilhões de ventos que não acabam nunca. Isso ele está fazendo uma referência às pessoas que, por exemplo, quando ficam apaixonadas, elas é um turbilhão de emoções, né? Que as pessoas passam a viver no momento que elas estão apaixonadas. Então, elas deixam de seguir a razão, passam a se investirem somente daquele sentimento que elas estão tendo naquele momento. Então, elas abandonam a razão e passam a viver a emoção da paixão. Então, ele descreve nesse momento que esse segundo círculo, que corresponde à luxúria, os ventos representam esse turbilhões de emoções, né, que as pessoas vivem, né? E como o Dante diz que vivem essas pessoas que estão lá nesse segundo círculo? A ventania infernal que nunca cessa de carregar os espíritos em seu redemoinho, e ainda os verga e os golpeia, molestando-os. Quando chegam à beira do precipício, soltam gritos, gemidos e lamentos, e blasfemam contra a virtude divina. Compreendi então que essa era a forma do castigo destinado aos pecadores da carne que submeteram a razão ao desejo. Como eu disse, então aqui é um momento que a pessoa deixa de se valer da sua razão humana e passa a viver de acordo com as suas emoções. Agora nós vamos adentrar o terceiro círculo, é o círculo do Lago de Lama, que representa o pecado da gula. E o Lago de Lama é o terceiro ciclo para onde vão as pessoas, então, gulosas. Eles ficam atolados em uma lama suja. Com isso, como se isso não fosse ruim o suficiente, as almas são atormentadas por uma tempestade fortíssima de granizo, gelo, neve e torrões de água suja que caem sem parar. E como que ele representa, assim, como ele diz que vivem essas pessoas que estão nesse terceiro círculo, né, que são os gulosos. Estão no terceiro círculo da chuva eterna, da chuva maldita, chuva gelada e torrencial, sempre igual na quantidade e qualidade. Ele jamais se altera. Enormes granizos, água escura e neve caem pelo ar tenebroso e infectam a terra em que tocam. Vejam então que a gente tem que pensar duas vezes, né, antes de comer aquele brigadeiro que a gente já comeu, já está satisfeito, mas que por gula a gente come mais um. Será que vale a pena aquele brigadeiro? Eu não sei, eu acredito que não. Então, vamos nos abster de praticar o pecado da gula, né? Agora, o quarto círculo. O quarto círculo seria a colina de rocha, que representa a ganância. Lá vão os pródigos, os gananciosos e os avarentos. Então, são as pessoas que acumulam muito dinheiro, são as pessoas que são materialistas, mas também vão para lá as pessoas que não gastam dinheiro de forma nenhuma, que são os avarentos. Então, veja que aqui ele reuniu no quarto círculo duas pessoas extremamente antagônicas, que são os pródigos, que são aquelas pessoas que gastam o que tem e que não tem, e também vão os avarentos, que são aquelas pessoas que não gastam de forma nenhuma, que tudo guardam, né? Então ele reuniu essas duas pessoas nesse mesmo círculo do inferno. E como ele diz, né, que são como que vivem essas pessoas que estão nesse quarto círculo? Ele diz: eles se chocavam depois de virem correndo de lados opostos, ao mesmo tempo gritando e empurrando pesos enormes com o peito. Veja que aqui pesos enormes com o peito está fazendo a matéria, né? Que ou eles guardaram demais ou que eles gastaram demais. Batiam umas nas outras, dando-se encontrões e depois recuavam gritando entre si: por que guardas? Por que desperdiças? Vejam que coisa inteligente, né? Que Dante fez aqui. Ele reuniu duas pessoas antagônicas no mesmo pecado. Agora vamos adentrar aqui o quinto círculo com o rio Estige, que vai representar a ira. Porque lembra que eu falei que o inferno ele tem três rios. O primeiro rio já foi, que foi o Arqueonte, agora nós estamos no segundo rio, que vai levar para o quinto círculo, que é o rio da Estige, e nesse quinto círculo vai representar o pecado da ira. Então, ele diz que não somente os raivosos vão para o quinto do inferno,
Então, pensa bem antes de você mandar alguém para o quinto do inferno, porque para o quinto do inferno não vão só os raivosos, mas também vão aquelas pessoas que têm ira, que são as pessoas que vivem irritadas e mal-humoradas. Então, quando você acordar de manhã, agradeça a Deus e esteja feliz por mais um dia de vida, para você não precisar ir parar nesse quinto do inferno. E só fazendo aqui uma analogia, o quinto dos infernos, né, não é uma expressão bíblica, ela é uma expressão antiga, né, que representava na época do Brasil colônia, em que os colonos eles tinham que pagar um quinto daquilo que eles tinham de ouro para a coroa. Então eles deram o nome desse imposto de quinto dos infernos. Então não tem nada a ver com religião. Então aqui também nesse quinto círculo vão os raivosos e as pessoas que guardam rancor, as mal-humoradas e as pessoas que são muito irritadas. E como que ele diz que vivem as pessoas lá no quinto círculo? Vivem as almas afundadas na lama, nuas, com um ar furioso no rosto. Elas se batiam não com as mãos, mas com a cabeça, o peito e os pés, arrancando pedaços umas das outras com os dentes. Aglomeradas no lodo, essas almas dizem: tristes vivíamos no doce ar, alegrado pelo sol, levando dentro de nós a obscura tibieza, agora mais nos entristecemos nessa lama negra. Agora, o que que vai acontecer? Até o quinto círculo, a gente tem pessoas que praticaram o pecado, que não assumiram a responsabilidade do seu pecado, porque elas não se arrependeram, mas são pessoas que praticaram o pecado de uma forma, diria, sem dolo. São pessoas que, se fosse no direito, eu diria que elas praticaram o pecado de uma forma com uma culpa consciente. O que é a culpa consciente? A culpa consciente é quando você sabe, você vai praticar uma conduta, mas você acredita que o resultado ele não vai acontecer. Por exemplo, você está atrasado, você está dirigindo seu carro, você está atrasado para o seu trabalho e você precisa bater o ponto. E você fala assim, daí você pega aquele trânsito muito ruim, tudo parado, mas você vê que tem uma rua ali na lateral, só que vai contramão. Daí você fala assim, se eu entrar por essa rua, eu vou chegar no horário certo e eu vou bater meu ponto, então não vai ter problema. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar nessa rua, eu vou na contramão mesmo, porque não vai acontecer nada. Se aparecer algum motoqueiro, eu vou desviar e não vai acontecer nada. Isso é a culpa consciente. Já o dolo eventual, ou o dolo, né? No caso seria o dolo eventual que se contrapõe à culpa consciente, é que a pessoa pratica a conduta, ela prevê o resultado e ela aceita o resultado. Ela diz assim: se eu virar aqui nessa rua, nessa contramão, pode vir um motoqueiro, mas também se eu atropelar o motoqueiro, tanto faz, tanto fez, eu preciso chegar na hora certa. Então, ele assume a responsabilidade pelo seu resultado. Então, essas pessoas que estão até o quinto círculo são pessoas que praticaram o pecado, mas sem o dolo de praticá-lo, e as pessoas a partir do sexto círculo é que realmente praticaram o pecado de uma forma dolosa. Então, quanto mais doloso, mais profundo for o seu, mais quanto mais grave for o seu pecado, mais profundo, mais você vai adentrando no inferno. Então, o sexto círculo é o cemitério de fogo, que é para onde vai as pessoas que são hereges. E quem são os hereges? Os hereges são aquelas pessoas que não acreditaram na existência de Deus e também aquelas pessoas que professaram uma fé contra a fé católica. Ou seja, se a pessoa ela tinha uma fé que não era a fé católica, elas iam para o inferno. Então, se ela fosse muçulmana, ela iria para o inferno. Tanto é que no livro ele diz que lá está o profeta Maomé. E como que é esse sexto círculo? Como que Dante ele descreve, né, esse sexto círculo? Ele diz: em volta das tumbas haviam chamas que deixavam tudo em brasas de um modo que nem a arte do metal mais verdadeira faria. Todas as lápides estavam suspensas. Saíam duros lamentos que pareciam bem ser de miseráveis e atormentados. Aqui estão os hereges e mais seus seguidores de todas as seitas. Os jazigos são mais ou menos quentes, de acordo com o pecado. Então, o sexto círculo é da heresia. O sétimo círculo, que é o Vale do Flegetonte, que são aquelas pessoas que praticaram violência. Não só violência
contra o próximo. Então, são as pessoas que praticaram a violência contra o próximo, contra si mesmo e a violência contra Deus. Contra o próximo, então, seriam as pessoas que praticaram um homicídio. A violência contra si mesmo são as pessoas que praticaram o suicídio, e a violência contra Deus, que são as pessoas que não bendizeram a Deus, né, que rogaram praga, né, a Deus. E o que que ele diz sobre esse círculo? Vale, o primeiro são os vales do Flegetonte, rio de sangue fervente, para os que foram violentos com o próximo, assaltantes, assassinos e tiranos. Então, nesse primeiro vale são as pessoas que praticaram a violência contra o próximo, e lá elas estavam diante de um rio de sangue fervente. Em um segundo momento, são as pessoas que foram violentas contra si mesmos ou contra os seus próprios bens. Então, para os que foram violentos contra si mesmos ou seus bens, são os suicidas e os dissipadores. E o terceiro momento, que é o vale, para onde que foram os violentos contra as divindades, aqueles que blasfemaram. O oitavo círculo. Vejam que a gente já está no penúltimo círculo, então a gente já está quase ali no centro do inferno, né? É o círculo do Malebolge, que são as pessoas que praticaram fraude, que são os rufiões e os sedutores, que eles ficam sendo, o castigo deles é serem açoitados por demônios. E como que Dante, né, descreve as pessoas que vivem lá? Nesse oitavo círculo, ele diz: são semeadores de discórdia. Todos que se encontram aqui semearam escândalos e cismas, por isso estão partidos ao meio. Um diabo vai atrás da gente e nos secciona com o fio da espada, e depois nos coloca de novo nesta fila. Quando o completamos e as feridas se fecham novamente, a lança nos divide. Então vejam que aqui a gente também pode dizer que quem vai para esse oitavo círculo são as pessoas que praticam fofoca, né? Porque muitas das vezes a fofoca ela pode até mesmo destruir, causar um cisma numa família. Então veja o quanto é terrível praticar uma fofoca, né? O quanto é perigoso praticar uma fofoca, né? E quanto Deus abominaria as pessoas que praticam fofoca. E por fim, agora nós vamos chegar ao nono círculo, que é o círculo do lago Cossite, que são as pessoas traidoras. Então lá, no nono círculo, que é o pior de todos, que fica no lago Cossite, ele estão presentes as pessoas que praticaram traição. E como que é? Como que Dante descreve lá? Ele diz que a entrada para o nono e mais profundo círculo do inferno é obstruída por gigantes acorrentados em poços congelados, por terem se revoltado contra Júpiter. Veja que Júpiter é aqui mais um elemento, né, pagão, né, da época clássica, que Dante se referia desse seu momento humanista do Renascimento. É lá que fica o Lago Cossite, também conhecido como o Lago das Lamentações. Ele fica no centro da terra e é formado pelas lágrimas dos condenados e pelos rios de sangue do inferno que ali desabam. O lago é gelado, pois lá está a ausência do amor de Deus. Então, aqui é o contrário do que muitas pessoas pensam que o inferno seria quente, ardente no fogo. Não. Então, ali o centro do inferno ele é gelado. E ele é gelado porque ele está muito. É o local que está mais distante de Deus. Então, Deus seria o amor, aquilo que aquece a gente, aquece a nossa alma, aquece o nosso ser. Então, lá, como é a ausência total de Deus, porque o mal é a ausência total de Deus, ele é um local gelado. E é lá onde está Lúcifer no centro da Terra, né? E como ele descreve esse local, né? Ele descreve assim: o nono círculo são os traidores. E lá ele coloca os nomes das pessoas que estão lá: Caína, Caim, parentes, Antenora, Antenor, a pátria, Ptolomeia, Ptolomeu, hóspedes, Judeca, Judas Iscariotes e benfeitores. Então, vejam que os traidores ali nós temos Judas Iscariotes, que foi quem entregou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas. Então, Judas Iscariotes está ali como traidor e ele está ali no nono círculo, que é o pior de todos, né? E como Dante descreve o demônio? O nono círculo, Lúcifer, Dite, Satanás ou Beuzebu. Cada uma das bocas macerava um pecador.
a guisa de amassadeira, tanto que os fazia doer demencialmente, aquela alma lá em cima leva o maior castigo. É Judas Iscariotes, cuja cabeça está dentro da boca de Lúcifer e as pernas para fora. Então veja que Lúcifer ele tem três cabeças, e uma das três cabeças de Lúcifer está mastigando Judas Iscariotes. Nos outros dois, ou seja, nas duas outras cabeças, estão presos pelas outras mandíbulas. Aquele que pede do rosto disforme e negro é Brutus. Então, na outra cabeça está Brutus, e vê como se contorce sem dar um pio. E na outra cabeça está Cássio. Então, ele cita o nome das três pessoas que estão sendo vítimas ali do demônio, né? Que uma delas é Judas Iscariotes, e os três são pessoas traidoras. E é assim que a gente termina os 9 círculos do inferno. E como que Dante termina, né, depois que ele termina os 9 círculos do inferno, Virgílio tira ele, né, do inferno, descem pelas costas do demônio e eles conseguem atingir o outro lado, o outro reino, que é onde que está o purgatório. E como que ali o tempo é diferente, porque Lúcifer, né, o inferno, ele seria voltado para baixo e o purgatório ele já estaria numa outra em um outro tempo, em um outro momento. Então lá eles ganham 12 horas e eles passam então a caminhar para o purgatório, que é onde começa o segundo livro. Então esse foi o resumo que eu consegui fazer para vocês do livro. É lógico que eu tirei muitas coisas, tem outras passagens, mas que não daria tempo de fazer um vídeo só sobre isso. E qual foi a mensagem, né, que eu achei que o livro trouxe? É de que as nossas ações em vida, ela tem consequência e nós precisamos pensar nas nossas ações, nós precisamos viver de uma forma correta, de uma forma justa e de uma forma virtuosa, e para que nós possamos escolher em vida se nós iremos para o inferno ou não. Porque é no momento que nós estamos vivos que nós temos o livre-arbítrio de poder escolher entre Deus ou a sua ausência. E eu também acho que a mensagem de Dante, como ele descreve essa epopeia a partir de 3 momentos distintos, que é o inferno, o purgatório e o paraíso, ele está nos demonstrando que sempre é possível a gente fazer a nossa redenção, através da nossa salvação por Jesus Cristo, através da nossa salvação pelo amor, pela fé e pela busca da verdade. Lembra que Jesus Cristo diz: "Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai sem mim". E o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada por vocês terem assistido, por vocês terem ficado comigo aqui nesse vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.